pessoal, bem-vindos a mais um Biblioteca Submersa, mais um episódio do podcast da Rafus Press. E hoje vamos tratar de um lançamento bem recente, que é este aqui, o Crepúsculo do Mundo, do Werner Herzog, né? Saiu pela editora Todavia, uma edição nova até relativamente, justamente neste ano de 2022. É um livro bem recente. A tradução, quer dizer, o original é de 2021, né? Então realmente um livro recente, porque saiu a tradução em português praticamente um ano só após a tradução do alemão. Primeiro eu peço desculpas aí pelo minha voz um pouco anasalada. Enfim, essa época do ano com mudanças bruscas de temperatura é bem complicado você manter a saúde, né, para isso. Mas enfim, acho que ainda é compreensível o que eu falo. Bom, antes de tratar propriamente da trama do livro, é interessante falar um pouco sobre o Herzog, o Herzog, enfim. O Werner Herzog, ele é um dos grandes diretores do novo cinema alemão, que surgiu entre os anos 60 e 70, que foi uma vaga de, digamos assim, novas percepções que surgiram na Alemanha nesse período, de indivíduos que foram filhos, de certa forma, de pais, de uma forma ou de outra, mais ou menos identificados ao nazismo, e esses filhos buscavam se revoltar, né, contra esses pais, contra essa adesão ao totalitarismo, ainda que fosse indireta, ainda que, enfim, não fosse uma adesão de pessoas associadas ao partido, né? Então o novo cinema alemão surgiu nesse período. No início dos anos 80 vai ter um novo movimento de revolta, especialmente em Berlim, dos dois lados, né, tanto o leste quanto o ocidental, que vai ser capitaneado mais por uma cena musical muito radical, né, com bandas como Einsturzen Neubauten, mas enfim, isso não vem ao caso. Porque o novo cinema alemão ele também se articula com uma base musical muito singular, que é o Krautrock, né, que é uma espécie de gênero psicodélico experimental eletrônico, próximo do jazz rock, que era praticado, do space rock às vezes, mas muito, muito radical, muito, muito complexo, e que inspirou quase todas as bandas, mesmo bandas punk. Não é por isso que eu menciono isso, porque o krautrock tinha uma certa ligação indireta, né, com esses movimentos como o do novo cinema alemão, e ele inspirou bandas punk enfim, inglesas, né, como Magazine, enfim, Buzzcocks mesmo. Mas o que foi o novo cinema alemão em si, onde o Herzog entra nisso? Então ele foi um movimento, como eu falei, de revolta dos filhos contra os pais, de certa forma, e foi um movimento de, como que eu vou dizer assim, uma percepção renovada das questões históricas imediatas e um pouco mais distantes, relacionadas ao autoritarismo, né, alemão, relacionado às questões do antissemitismo, da ascensão do nazismo, da mentalidade que levou a isso. E aí você vai ter diretores como Fassbinder, né, como Schroeter, como Zilberberg, que vão trabalhar bastante esses aspectos. O Herzog, como um pouco Wim Wenders, ele vai numa direção interessante, porque ele vai numa direção do mundo, né? Ao invés de se concentrar ali nas questões históricas, né? E psíquicas, né? Da própria Alemanha, do povo alemão, ele vai para a Amazônia, ele vai tentar radiografar a conquista da América para a África, né? Ele tem um percurso interessante, né? Que lembra um pouco diretores como o italiano Pasolini, só que de uma forma muito peculiar. E isso que ia levar ele para o caminho da narrativa de ficção para a narrativa de documentário, né? Que os filmes dele recentes mais conhecidos e premiados são justamente documentários, né? Paralelo a isso, o Herzog tem uma carreira muito, muito rica como escritor. Eu já falei, aliás, eu aprecio muito diretores e escritores, né? Bom, desde aqueles que trabalham com diários, né, que é sempre muito interessante, até uma figura como o Guilherme Del Toro, que tem manuscritos quase medievais, que são os esboços
visuais dos filmes dele, até escritores mesmo, né, que escreveram livros, às vezes em paralelo, às vezes no intervalo da carreira como diretor de cinema. Mas comentei aqui, fiz uma resenha, por exemplo, do livro do Dario Argento, recentemente lançado, que é de excelente qualidade, e é justamente de um diretor de cinema que, nas férias, escreve narrativas literárias. O Herzog é um pouco diferente, ele é muito mais. Ele tem um caminho mais longo escrevendo literatura. Ele escreveu, por exemplo, O Caminho da Neve, que é um livro que ele fez em homenagem a Lotte Eisner, que era uma historiadora do cinema expressionista alemão, que estava muito doente. Então, como se fosse uma espécie de sacrifício dele em prol da vida dela, da saúde dela, ele saiu e foi andando a pé de Munique, onde ele residia na época, acho que nos anos 70 e poucos, final dos anos 70, até Paris. E ele relata como foi essa jornada, né? Não foi uma jornada fácil, mas você ir a pé, né, praticamente de um país a outro, tendo que sobreviver ali, conseguir comida de alguma forma, conseguir um lugar para dormir, que nem sempre existe, até porque você pode morrer congelado se não tiver um lugar fechado. Então, uma coisa que era aparentemente uma espécie quase de um cenário sem grandes árido para a imaginação literária, nas mãos do Herzog virou uma narrativa empolgante, né? Tem uma tradução, eu não sei se é o Caminho da Neve, enfim, é um nome assim, eu vou colocar na referência, e tem uma tradução da Lúcia Najib, muito boa, que eu nem sei se já foi relançada um dia, ou se está disponível só em sebo. Ele também, o Herzog, fez durante as filmagens no início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, durante as filmagens de Fitzcarraldo, ele tem um diário, que é muito, muito bonito, né? Esse diário da filmagem do Fitzcarraldo, né? Porque foi uma filmagem caótica, com um monte de situações polêmicas que geraram, enfim, críticas que até hoje existem, né? Desde destruição de mata até arriscar a vida de pessoas e etc, etc. Para fazer esse filme lindíssimo, né? Mas assim, o diário ele expõe mais, né? É uma visão pessoal que ele tem da natureza. É uma visão ao mesmo tempo informada pelos românticos alemães, como Novalis, mas muito própria e que tem um desdobramento ali a partir da visão de teorias como a dos frankfurtianos ou do Freud mesmo. E isso de uma forma singela, assim, digamos, né? Sem citações, não é um texto filosófico, é um diário. Então é um livro muito bem escrito, né? E foi lançado também no Brasil, é fácil de achar. Então isso é uma preparação boa para o Crepúsculo do Mundo, né? O Crepúsculo do Mundo é um livro espetacular em tudo, assim. É um lançamento da editora Todavia, né? Como vocês podem ver, bela capa, né? Tem essas internas vermelhas, né? Um livro um pouco frágil, mas me parece que resistiu bem à mochila, né? É bem breve, ele tem 94 páginas. Inclusive, apertaram aqui, né, a ficha catalográfica com o fim do livro. E do que ele trata? Ele trata da história de um capitão japonês, acho que é capitão, chamado Onoda. Essa história, aliás, também foi transformada em filme. Um filme recente que, se não me engano, chegou a passar aqui em alguma mostra de cinema, São Paulo, Rio. Recente, né? E o que esse Onoda fez exatamente? Ele era um soldado que estava de serviço em ação na, nas Filipinas, né? Um conjunto de ilhas, um arquipélago. Ah, eu vi várias batalhas sangrentas nas Filipinas e ele estava numa região um pouco de retirada de tropas, né? Próximo de um porto maior, bem distante de Manila, né? Ou relativamente distante de Manila. E era uma ilha pequena do conjunto de ilhas, né? E ele recebeu então uma ordem do tenente dele, imediato, de explodir o pier, explodir a ponte, tinha uma ponte, né? E a pista aérea, né? O pier, a pista de aviões, e partir para uma guerrilha, com quantos soldados ele conseguisse amealhar ali.
Ele recebeu essa ordem em 44, final de 44. E as tropas japonesas já estavam derrotadas, né? Estavam recuando, 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 porque a Guerra do Pacífico já praticamente estava sendo decidida. E os americanos começaram realmente a bombardear e cercar o Japão, propriamente dito, né? E só que muitas unidades japonesas ficaram perdidas nessas ilhas do Pacífico Sul, né? Desde quase a Oceania, praticamente da Oceania, até o Japão, o Mar do Japão, né? E esse foi o caso do Onoda. Só que, diferente de outras unidades que ou foram eliminadas em ciladas das próprias tropas locais, ou foram se renderam, acabou a bala, ou viu que já não tinha mais sentido continuar, o Onoda continuou a guerra particular dele anos e anos e só terminou em 9 de março de 1974. Quer dizer, de 44 a 74, são 30 anos que ele passou na selva acreditando que a guerra não tinha terminado e que ele estava lutando pelo imperador para, quando as tropas japonesas reinvadissem a região, retomassem a ilha, ele poderia preparar a recepção dessas tropas, né? Quer dizer, ele estava ajudando as tropas na retomada do território. É uma ideia tão absurda, tão bizarra, que parece quase um livro de ficção científica. Na verdade, são poucos os livros de ficção científica que têm uma trama assim tão, digamos assim, aparentemente irreal, né? E ah, é interessante porque o próprio Herzog percebe essa irrealidade, né? E o Onoda também. Isso é um tema constante do livro, essa percepção de irrealidade, né? Aquela famosa... É um aforismo que depois os românticos alemães foram e utilizaram, mas parece que é de origem chinesa, sobre o sábio que sonha ser uma borboleta e quando acorda ele já não tem certeza se ele é borboleta ou sábio, né? Se ele é o sábio que sonhou ser borboleta ou se ele é uma borboleta sonhando ser um sábio. Existe muito essa percepção que é cara ao Japão. O Japão tem essas escolas estéticas em pintura que se chamam mundo flutuante, né? Quer dizer, o mundo ele é cambiante, ele não tem uma forma definida, né? As narrativas fantásticas, por exemplo, do Ueda Akinari, sempre giram em torno de raposas, né? Que seriam uma espécie de deus da ilusão, um trickster, que confunde os sentidos dos indivíduos e faz eles acreditarem em mentiras, em quimeras, né? E é exatamente isso que a gente tem aqui, né? Quer dizer, o Onoda, ele acreditava numa quimera, mas ele, na cabeça dele, tudo que tentava se fazer, e se tentou muito, né? Teve duas emboscadas que mataram os dois soldados que acompanhavam ele. Isso ainda nos anos... Um foi nos anos 50, outro nos anos 70. Eles iam ficando mais velhos, né? Ele começou a guerra com 20 e poucos, terminou com 50. Então, esses soldados ficaram mais lentos, mais velhos, não enxergavam direito. Então, um deles foi pego numa emboscada nos anos 50 e o outro foi pego numa emboscada nos anos 70. Pouco antes da rendição, né, do Onoda. Ficou sozinho. E aí eles realmente falaram, não, vamos convencer esse homem a se render, né? Até porque a Filipinas, e isso o Herzog sublinha muito, de uma forma muito inteligente, estavam passando por uma mudança radical de alinhamento com os Estados Unidos, de regime autoritário, com tortura, né? Que era o Marcos, né? Então, eles precisavam pacificar, né, de vez, e o Onoda era o antítese da pacificação, né? Ele dizia que a ilha é minha, né? Então é um livro muito instigante que traz essa questão da vida é sonho o tempo todo. Quer dizer, são 30 anos na selva. Como é que você consegue... Ele tinha um cotidiano, né, de sempre limpar as coisas para evitar ferrugem, porque é uma selva tropical, muita chuva, 3 meses de chuva e tempestade tropical, né? Então ele tinha um cotidiano de sempre limpar, de sempre evitar os fungos, era muito difícil fechar as coisas em saco, guardar coisas enterradas, é, de andar de costas, né, para as pessoas acharem que ele está em um caminho e tentar para outro. Era digamos, uma preparação de guerra
que parece pura loucura, assim. Então, por conta disso, o próprio Onoda, a visão dele é de que as coisas, aparentemente, muitas vezes não faziam sentido, que ele estava sonhando, que ele estava num hospital militar, ferido, e aquilo era um sonho. E, e no final, a própria existência parece um sonho. É um final bonito, porque ele tem aparentemente uma saraivada, né, de sentenças sem sentido, ou aparentemente sem sentido, mas isso compõe uma estrutura densa de pensamento, de que, enfim, a noção de tempo e espaço que nós temos, ela precisa urgentemente ser alargada, né? Porque ela é muito obtusa, de certa forma. Existem experiências no espaço-tempo que transgridem tudo o que nós imaginamos, como a experiência do Onoda. Evidentemente, ele foi um homem violento, ele matou camponeses, isso não é deixado de lado aqui, mas foi reconhecido pelo menos que ele agiu como um soldado, de certa forma, não cometeu nenhuma atrocidade. As coisas dele estão num templo japonês dos caídos pela pátria, que traz coisas de soldados que cometeram atrocidades, mas, enfim, não é? Ele mesmo, o próprio Onoda, aparentemente não o fez, né? Então é isso. Esse é O Crepúsculo do Mundo. Recomendo muito a leitura desse livro e de qualquer livro do Herzog que aparecer em mãos de vocês. Vale a pena conhecer esse universo que é, como eu falei, quase uma ficção científica, mas é uma história que aconteceu e que tem uma série de provas, de testemunhos e inclusive um filme, né, relatando ali o acontecimento de forma mais narrativa e menos onírica, né, como nesse livro ah, magistral, né, que trabalha oniricamente esse universo. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.